Vamos dar continuidade. Eu acho que é um assunto de muito interesse, é um assunto que tem sido muito comentado hoje em dia, porque é o paciente que ele é muito perguntado, esse paciente de quem? Do urologista, do oncologista, é um paciente que ele está circulando pelo consultório das duas especialidades, né? Aquele paciente que é o paciente resistente à castração, mas M0, sem metástase diagnosticada. Então, vou trazer um caso que a gente já acompanhou em conjunto, um paciente de 52 anos, masculino, empresário, bem ativo, com uma história de câncer de próstata familiar, tem pai, tio, irmão com câncer de próstata, não tinha avaliação prostática prévia aos 52 anos, um PSA de 8, confirmado 9, com uma relação de 11%, foi submetido à biópsia prostática, diagnosticado um adenocarcinoma de próstata, Gleason 7, grupo 2, em 10 de 12 fragmentos. Foi submetido a uma prostatectomia radical robótica, com uma linfadenectomia estendida, manteve o maior volume tumoral dele, era de 2 centímetros, 18% da próstata acometida, manteve um Gleason 7 do grupo 2, mas com uma extensão extracapsular, né, e 20 linfonodos ressecados, 20 linfonodos negativos. Essa cirurgia foi em julho de 2015. O PSA dele, com 40 dias de cirurgia, um PSA de 0,16, né? Aquele paciente com doença extracapsular, evasão de gordura extraprostática, doença extracapsular, que o PSA não zera, teoricamente está abaixo do 0,20, mas aí a gente já sabe que é uma doença que o paciente só começou o tratamento multidisciplinar. O paciente optou por esperar um pouquinho mais para repetir o PSA, esse PSA veio 0,18, né? Foi discutido com ele sobre a possibilidade de começar algum tratamento ou não. O paciente bem tranquilo, falou, vamos aguardar mais um pouco. Esse PSA com 6 meses veio 0,27. Nesse momento, o paciente foi ouvir um oncologista, né? Foi discutido com ele a possibilidade dele fazer a adjuvância e discutido sobre a possibilidade de esperar mais um pouco. Como a gente falou, é o perfil de paciente bem tranquilo, tanto é tranquilo que tem essa história familiar francamente positiva e só foi dosar o primeiro PSA com 52 anos. E aí, com 9 meses, chega o PSA dele 0,42, repetido 0,47, e aí ele foi submetido à radioterapia, terminou a radioterapia praticamente um ano depois da cirurgia, 11 meses depois, com uma proposta inicial de fazer hormônio por 6 meses, né? 2 meses depois do término da radioterapia, geralmente 40 dias, o PSA não baixou tanto, mas caiu 0,31. Aí, 3 meses depois, veio o susto, né, veio a preocupação, a gente levou para a discussão multidisciplinar, o PSA dele voltou a subir. Então, foi decidido por manter a hormonioterapia dele, não seria mais uma hormonioterapia de 6 meses, a ideia foi manter essa hormônio por pelo menos no período inicial de 2 anos, tá? E aí esse PSA foi repetido 4 meses depois, 3 meses e pouco depois, 0,54, tá? Confirmado 1 mês depois, 0,61, ou seja, é exatamente o que a gente vê nos consultórios, né, do paciente resistente à castração M0. Feito sim TC e cintilo, naquela época a gente ainda não estava com tanto PET, PSMA, acho que não sei se São Paulo ainda tinha nessa época, tinha aquele no Uruguai, mas aqui no Rio a gente ainda não tinha, TC e cintilo negativa. E aí, o que a gente ia fazer com esse paciente? O Bruno fez o cálculo aí do tempo de duplicação do memorial do doubling time do PSA, deu um tempo de duplicação de 7,1 meses, né? Então, o paciente que tinha uma história familiar francamente positiva, fez uma prostatectomia radical, linfonodos negativos, doença extracapsular, o PSA não zerou, fez rádio com uma proposta de hormônio de 6 meses, o PSA não baixou, e depois da rádio teve um doubling time de 7,1 meses, com TC e cintilo sem metástase. Então, para isso, para defender o que a gente vai fazer com esse paciente, queria começar com a Mariana. Qual seria a conduta dela? Não quer começar com ele, não? Então, Fábio, já que ela passou o primeiro golpe para você, pode começar. Pode começar. Queria inicialmente agradecer o convite. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu subo no octógono. Quem me conhece sabe que eu não sou adepto de arte marcial nenhuma,
mas o Murilo tornou essa tarefa mais fácil ao permitir eu subir aqui sem aquele short colando, né? Então eu resolvi aceitar o desafio e vamos lá. Então me coube o papel de defender o tratamento precoce na doença refratária à castração. E onde nós estamos? Quando o PSA começa a subir num paciente castrado, é esse o cenário que nós vamos discutir. E o que nós percebemos? Que depois de alguns meses, o paciente costuma a desenvolver as metástases ósseas e os eventos ósseos esqueléticos, que são os eventos que vão ocasionar uma piora muito grande na qualidade de vida, ocasionando dor, e logo em seguida, depois de alguns meses, o paciente morre. A sobrevida livre de progressão, a sobrevida livre de metástases nesses pacientes costuma ser de 16 meses, com os tratamentos antiandrogênicos mais antigos, como bicalutamida, e a sobrevida global em torno de 44 meses. Será se os novos antiandrogênicos são capazes de mudar um pouco essa curva e retardar o surgimento de metástases e, quem sabe, aumentar a sobrevida global? É isso que a gente vai discutir hoje. E o que é que nós temos? Nos pacientes que têm um PSA doubling time menor que 10 meses, esses aqui, de fato, têm uma sobrevida livre de metástases menor e uma chance de óbito maior. Então, foram publicados em 2018 dois importantes estudos, o Spartan e o Prosper, apresentados na ASCO-GU de 2018, o Spartan com a apalutamida e o Prosper com a enzalutamida, e que houve um ganho estatisticamente significativo da sobrevida livre de metástases, com hazard ratio impressionante para a oncologia, mais de 70% de ganho, e isso foi estatisticamente significativo. E o mais importante é que, quando olhamos os dados de ganho de sobrevida livre de metástases, isso beira quase 2 anos. São 2 anos do paciente sem ter metástases. Limitações desses estudos: hoje em dia nós já temos disponível PET com PSMA, e nenhum desses estudos utilizou PET com PSMA, só foi utilizado ou cintilografia óssea ou a ressonância magnética para acompanhamento das lesões metastáticas. E mais recentemente, temos os dados da darolutamida, um antiandrogênico de terceira geração, que, diferente dos outros dois, ele tem uma penetração menor em sistema, aliás, não tem nenhuma penetração no sistema nervoso central, e com isso ele acaba tendo menos eventos adversos no sentido de crises convulsivas e desordens mentais, e que também mostrou um ganho de sobrevida livre de metástase, um hazard ratio de 0,41, isso foi estatisticamente significativo. Com relação aos endpoints secundários, tempo de progressão de PSA, também vejam as curvas, dificilmente isso a gente vê em oncologia, tudo bem que aqui a gente está falando de PSA, mas uma sobrevida de progressão do PSA maior do que 90%, tanto no Spartan como no Prosper, e de 87% no Aramis. E alguns endpoints secundários, mas que são bastante importantes no momento da gente decidir tratar ou não o paciente. Quando a gente olha o tempo de progressão até a doença sintomática, ou seja, o momento em que o paciente ele começa a ter dor, começa a ter uma piora da qualidade de vida com relação à doença, vejam que há uma diferença estatisticamente significativa da apalutamida versus o placebo. Isso é um endpoint secundário, então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. E ano passado também foi publicado os dados dos questionários de qualidade de vida, tanto do Spartan como do Prosper, e vejam que, mesmo o paciente recebendo tratamento com esses antiandrógenos de segunda geração, a qualidade de vida ela é mantida e é melhor do que no grupo placebo. Efeitos adversos: menos de quase 10% dos pacientes, tanto do Spartan, do Prosper como do Aramis, eles descontinuaram por toxicidade. No caso da apalutamida e da enzalutamida, os principais eventos adversos observados foram fadiga, fraturas e quedas. No caso da apalutamida, a gente precisa se preocupar um pouco com o rash, mas em geral é um rash de pequeno volume. E na enzalutamida, fadiga. O Aramis, o estudo da apalutamida, demonstrou um pouco menos de fadiga, mas os eventos que foram contados no estudo da ENZA, hipertensão, fratura e queda, não foram estatisticamente significativos. Então, o que nós temos hoje é que é uma recomendação do NCCN, na doença de próstata refratária à castração M0, apalutamida ou enzalutamida,
como as principais, como a recomendação nível 1. Os dados do Aramis, embora sejam bastante positivos, a darolutamida ainda não foi aprovada pelo FDA, mas creio que logo que seja, será também uma recomendação. Tá bom? Então, eu recomendo o uso dessas medicações. Obrigado pela atenção. Então, meu papel aqui vai ser contrapor ao Felipe e ir contra o uso dos antiandrógenos, o uso precoce no paciente M0 resistente à castração. Tá, só meus potenciais conflitos de interesse. Então, aqui é só relembrando as fases clínicas do câncer de próstata, né? Assim, a gente, enfim, desde uma doença localizada e a história natural da doença até uma doença metastática resistente à castração, e nesse meio tempo a gente tem outras situações. Só um minutinho, não tem, né? Tem pointer, não, né? Não, tá. E a doença não metastática, que seria aquele paciente com tomografias e cintilografia óssea sem evidência de doença, resistente à castração, testosterona em níveis de castração e PSA em elevação, era uma necessidade médica não atendida até 2018, que foi quando foram apresentados na ASCO-GU os dados da enzalutamida e da apalutamida, né? Então, esses são os 3 estudos que o Felipe já comentou, né? E, recentemente, esse ano, foi apresentado também o dado da darolutamida, que ainda não está disponível para comercialização no Brasil, né? Todos os pacientes com doença M0, castração resistente. O endpoint primário de todos os estudos foi sobrevida livre de metástase, com hazard ratios, realmente com resultados muito significativos, enfim, em termos de sobrevida livre de metástase. Algumas questões envolvidas, que eu vou tentar refutar aqui a verdade absoluta de que todo paciente deve receber antiandrógeno e de segunda geração ou terceira geração na doença M0. Se sobrevida livre de metástase é um desfecho de interesse em pacientes assintomáticos e com exames de imagem convencionais normais. Tá? A gente sabe que ele é um surrogate endpoint para a sobrevida global em câncer de próstata. Mas, enfim, não necessariamente o nosso paciente vai querer ter mais toxicidade para ter mais tempo sem metástase. Qual o impacto da toxicidade para o paciente e toxicidade financeira da gente intensificar um tratamento no paciente que não tem metástase? E se existe, ou também uma outra questão, hoje em dia, se existe paciente M0 castração resistente na era do PET-PSMA. Eu, particularmente, não vejo nenhum, pelo menos os que têm acesso ao PET-PSMA, que, obviamente, também é, sei lá, 0,1% da nossa população. E qual o impacto de se diagnosticar um paciente oligometastático através dos novos exames de imagem, ao invés de iniciar um antiandrógeno para a doença M0, né? Enfim, e a gente já falou aqui sobre a questão da doença direcionada para metástase, se eventualmente esses pacientes podem até ser tratados com terapia de deprivação, se bem que, na verdade, não, porque ele é castração resistente, né? Mas, assim, eventualmente, a gente poderia diagnosticar uma doença oligometastática e fazer um tratamento local para esse paciente. E se existe alguma maneira da gente selecionar pacientes que efetivamente irão se beneficiar do tratamento precoce com antiandrógenos. Tá? Então, a sobrevida global, primeiramente, a sobrevida global, os dados ainda não são maduros. Tá? No Aramis, que é o estudo da darolutamida, parece estatisticamente significativo já a sobrevida global para o braço que recebeu darolutamida, mas tanto no Spartan quanto no Prosper, os dados de sobrevida global ainda não estão maduros. Então, eu ainda não posso dizer que essa sobrevida livre de metástase tão superior se traduziu numa sobrevida global maior também. E levando em consideração que esses pacientes vão receber muitos tratamentos depois, que também vão influenciar no tempo que eles vão viver, né? Eventos adversos. Os eventos adversos são significativamente maiores no braço dos pacientes. São pacientes assintomáticos e sem metástase, e que têm 3 vezes mais incidência de fadiga, de queda. E, por exemplo, na apalutamida, você tem a novidade do rash, que é bem tranquilo de tratar o rash, mas era, enfim, na verdade, um efeito colateral que a gente não via até então nos antiandrógenos periféricos. E, então, assim, não são drogas inócuas. Como o Felipe comentou, a darolutamida parece ser a droga que tem uma tolerância um pouquinho melhor, porque atravessa menos a barreira hematoencefálica, por conta do tipo de molécula que ela tem, né? do tipo de molécula que é diferente. E nenhum desses estudos mostrou impacto na qualidade de vida dos pacientes que receberam esses antiandrógenos, mas, mesmo assim, é uma toxicidade significativamente maior.
Outra questão são os dados de custo-efetividade. A gente ainda não tem esses dados de custo-efetividade, se realmente vale a pena a gente fazer por tanto tempo drogas que têm um custo muito elevado para a sua fonte pagadora, né? Seja qual seja a fonte pagadora. Outra questão, o diagnóstico da doença metastática, que pode ser a doença oligometastática, você pode, quando você diagnostica por PET-PSMA ou ressonância de corpo inteiro, uma doença oligometastática, você ainda tem uma janela de oportunidade de, eventualmente, fazer um outro tratamento para o seu paciente, como um tratamento local, com SBRT, e talvez beneficiar a sobrevida dele, né? E outra questão é como a gente selecionar esses pacientes, e parece que a resposta, como sempre, é biologia molecular, né? E esse aqui, na verdade, foram os dados do Spartan, que os pacientes que tinham um bloco disponível, eles fizeram uma estratificação pelo Decipher, e os pacientes com alto risco pelo Decipher, que é um marcador prognóstico, na verdade, mau prognóstico, eles foram os pacientes que mais se beneficiaram do tratamento com a apalutamida, né? Então, a minha conclusão é de que a gente ainda não deve tratar os pacientes M0, todos os pacientes castração resistente com antiandrógeno nova geração, porque a gente não tem dados maduros de sobrevida global, não tem dados de custo-efetividade, a toxicidade é maior em pacientes que são assintomáticos e sem metástase. A gente ainda deve selecionar os pacientes por biologia molecular, deve ser um caminho, possivelmente, e o diagnóstico da doença oligometastática, eu acredito muito nisso, isso pode impactar a sobrevida com algum outro tipo de tratamento ao longo prazo. Antes de passar aqui para o Bruno, ele que domina bem melhor a área, a Mariana me adiantou muito, porque eu acho que uma das perguntas que eu me fiz mesmo com o lançamento da APA, a questão do Spartan, foi exatamente isso. Eu acho que é uma necessidade médica não atendida dentro de uma realidade que você não tem o PET com PSMA. Hoje em dia, a gente muitas das vezes recebe esse paciente com PET, com PSMA, e aí vem... Aí eu queria pegar essas perguntas da Mariana, que eu já iria fazer, e te perguntar, Felipe, como que a gente poderia selecionar qual o paciente que teria vantagem de ser tratado, né? E dentro dessa realidade do PET com PSMA, vamos dizer, da nossa realidade médica Brasil, que a gente tem PET com PSMA, ainda existe esse paciente oligometastático, M0? Quem talvez eu não utilizasse, aquele paciente com PSA doubling time maior que 10 meses, que não foram contemplados nos estudos. Com relação ao PET com PSMA, assim, embora ele não tenha sido utilizado tanto no Prosper como no Sparta, no Aramis também, se a gente for analisar os subgrupos dos pacientes tratados, tanto pacientes que tinham N1, linfonodos pélvicos, um PSA doubling time muito menor, por exemplo, menor do que 6 meses, que são pacientes que a gente presume que teriam um PET com PSMA positivo, que seriam a doença oligometastática, eles também se beneficiaram dos antiandrogênicos de segunda e de terceira geração. Então, a meu ver, se você me pergunta, o PET com PSMA poderia ter mudado esses resultados? Eu creio que não. Eu acho que, mesmo que se nós selecionássemos esses pacientes com base no PET com PSMA negativo, eu acredito que seria um estudo positivo. Felizmente, a estatística para esse tipo de doença, câncer de próstata resistente à castração M0, no mundo é entre 7% a 8%, e no Brasil, América do Sul, é 3% a 5%. Então, fica mais fácil de você não ter esse paciente, obviamente. A questão do PET com PSMA, teve na AWA 2019 agora, o Boris Radakish, não me lembro o nome certo, ele colocou o seguinte, foi muito bem colocado, entre você utilizar o PET com PSMA nesse cenário, que você já sabe que as medicações que foram testadas, já foram anteriormente testadas em doença metastática, e que foi testada agora com exames convencionais, sendo M0, se elas são eficazes, não há por que você fazer o PET com PSMA nesse cenário. Então, eu entendo que você já, às vezes, na maioria das vezes, o paciente já chega com PET com PSMA. Mas você só vai mudar a forma de você tratar, dar o nome à doença, mas ela não vai mudar tanto a sua conduta. E, se a sobrevida livre de metástase, o Matthew Smith já colocou isso, sobrevida livre de metástase, ela corrobora com sobrevida global, apesar de você ainda não ter os dados de um follow-up mais longo,
Eu acho que esse paciente com double time assim, menor que 10 meses, eu acho que a gente deve tratar esse paciente. Eu acho que talvez, assim, na verdade, o PET-PSMA te ajudaria a fazer algum tratamento local. Vou te dizer que eu já vi 2 vezes o paciente M0 castração resistente que tinha uma doença recidiva no leito, que poderia ser, na verdade, irradiado, entendeu? Assim, na minha opinião, seria não é porque ele ser M1 pelo PET-PSMA ou ser M0 não vai fazer nenhuma. Você vai fazer a palutamida, enzalutamida, anyway, igual que a gente acabou de no round anterior. Mas eu acho que talvez seria o grande benefício seria você descobrir uma doença oligometastática que poderia ser tratada de outra forma. É porque o grande problema desse paciente é que ele já é hormônio refratário, já é resistente. Ele é resistente à castração. Então, se a gente pegar no cenário que esse paciente ele fez um PET com PSMA e ele tem um foco que seja oligometastático, a gente vai tratar ele com medicação. Se a gente for tratar ele, a gente poderia manter a palutamida ou acho que eu poderia tratar ele com a abiraterona, esquecendo que eu não estou usando a enza? Se eu estivesse usando a enza, eu já estou tratando. Você acha que valeria a pena trocar ou não? Tratar ele com a palutamida, pelo o PET-PSMA positivo? Sim, isso. Trataria. Só, metastático só pelo PET-PSMA? Isso. Sim, inclusive eu já indiquei isso para paciente. Trataria com a palutamida, sim. É essa a pergunta. O PET com PSMA vai mudar a sua conduta se você pedir? Nessa situação específica. Deusdete. Acho que tem gente que... Desculpa, perdão. Deixa eu ir um pouquinho na linha da Mariana em relação a testes moleculares. Os oncologistas me corrijam. Parece que existe um teste chamado PAN50 para mama que tem assim, um valor preditivo em relação a tratamento hormonal. E parece que quando fizeram esse mesmo teste para a próstata foi muito semelhante os dois. Isso é um caminho para fazer ter um fator preditivo em relação à resposta do tratamento hormonal para esse tipo de paciente? Eu acredito que sim. Eu acho que, na verdade, o futuro é porque esses marcadores, o PAN50 e o próprio Decipher não está disponível para todos os pacientes. Mas, no futuro, possivelmente, a nossa melhor forma de estratificar quem é o paciente que precisa ser intensificado, ter seu tratamento intensificado, é a biologia molecular. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que vocês têm comentado do PET-PSMA. Primeiro, assim, quando me perguntam, faz nesse paciente ou não faz nessa situação? Faça só se você vai mudar a terapia do paciente. Se você for achar alguma coisa e você não vai mudar, não tem por que fazer e criar uma ansiedade, não tem justificativa. Agora, os casos que eu acho que teria indicação é quando a gente descobre realmente a doença na pelve, que você pode irradiar, depois é um linfonodo, você vai irradiar aquele campo, ou é uma doença óssea, como já mostraram em outro caso, e você vai irradiar. Quando é doença sistêmica, não vai mudar, né? Então, mas a gente tem a chance de descobrir uma doença local e tratar aquela doença. Aí sim. Eu concordo. Eu concordo, a gente tem que pensar na toxicidade financeira. O PET com PSMA não é disponível pela maioria das operadoras, algumas começaram a liberar, mas não são todos, e é um exame caro, né? Então, não são todos os pacientes que podem ter acesso. Talvez, naquele paciente que você possa resgatar em linfonodos, eu concordo que tenha papel. Na doença óssea refratária à castração, eu acho que a discussão se irradia ou não para melhorar o intervalo livre de hormônio, acho que já não cabe, porque ele já é refratário à castração, né, nesse momento. Vamos lá, eu acho que essa questão da toxicidade financeira, só fazer um pequeno comentário, isso é uma coisa pessoal minha. Eu acho que no dia que as fontes pagadoras descobrirem que pagar um PET-PSMA ou pagar um PAN50, um Decipher, vai sair muito mais barato do que pagar, sei lá, 40 meses da medicação oral, isso vai estar mais disponível, talvez, entendeu? Só voltando ao caso, então, a gente tem os 3 trabalhos Sparta, Aramis. Só que no critério de inclusão do paciente do Spartan, você não precisa ter o PSA de 2, correto? E nos outros 2, você precisa do Prosper e do Aramis. Esse caso, especificamente, ele tem um double time menor que 10 meses, que deu 7,1 meses, mas não tem o PSA de 2. Acho que deu 0,61.
Mas quando você vai ver os critérios de definição do câncer de próstata resistente à castração pelo PCWG2 ou pela Associação Europeia, o PSA tem que estar acima de 2. É claro que é mais filosófico, porque o Spartan recrutou os pacientes, mas o que você acha disso? E se nesse paciente você utilizaria, claro que você utilizaria e você não, né? Senão a luta não seria. Mas qual o comentário que você faz desse ponto? Só aqui, que o Rodrigo me deu a missão árdua aqui. Você acha que faz diferença? Então, no chart tem lá até 4 lesões, então quer dizer, eu tenho 5 lesões e outro tem 4. Numa perna. Faz diferença? Do ponto de vista conceitual, você acha que faz diferença? Sim, eu acho que não faz diferença. E até porque... Quer dizer, o cara tem 1,5 de PSA, ele não pode usar, mas o 2 ou uma eleva... Sabe? Não, eu jamais. Comenta esse negócio para nós. Sim, vamos lá. É claro que é tudo critério de inclusão. Eu até fiz uma pergunta aí esse eu não recebi a resposta, porque geralmente eu leio o artigo, quando tem um e-mail lá, eles deixam um e-mail para mandar perguntas. E, obviamente, eu acabo mandando pergunta para o primeiro autor. Essa resposta eu não tive. E acho que também não faz diferença. Mas se você coloca um critério de inclusão, a gente tenta, como oncologista, colocar o paciente dentro daquele. Mas você tem o Spartan, você não precisa do PSA. Eu acho que, na verdade, a cinética do PSA é muito mais importante do que o valor absoluto. O fight bom que está vindo da plateia, eu gostei. Eu participei aqui desses tá meio estudos morno. tanto do Spartan como do Spartan não, do Aramis e do Prosper. E o que acontecia na prática? Quando o PSA estava menor do que 2, a gente esperava chegar até 2. Ou seja, você vai usar de qualquer jeito, né? Então, ou seja, não muda. Não muda. O ganho de sobrevida de metástase é em torno de 24 meses. Na verdade, meses. a importância é a cinética do PSA, não o valor. Não, e tem uma coisa, só para complementar, no chart, a maioria dos pacientes que foram considerados de alto volume eram realmente de alto volume. Eram pacientes que estavam à beira da morte. Aí eu acho que a quimioterapia tem um impacto maior. Aqueles pacientes com doença muito oligometastática, menos de 4, às vezes nem foram confirmados que eram doença metastática. E talvez, além de ser um subgrupo, um número baixo, etc., a classificação da doença como metastática na época não foi tão boa assim como aquela doença escarradamente metastática, dolorosa, etc. Então, só para ilustrar que a nossa discussão, acho que está sendo produtiva e no caminho certo, esse paciente esperou-se mais um pouco e é óbvio que o PSA dele continuou subindo e ele iniciou a medicação. Então, então fica se esperando um cut-off definido por critérios de inclusão e a realidade é essa. Agradecer aos palestrantes, foi excelente. Chamar o Daniel para dar continuidade à programação.